Em algum momento de sua vida, você já deve ter se vestido como um personagem fictício, seja para o Halloween ou para uma festa fantasia. Mas existe uma verdadeira comunidade que leva o seu amor por universos fictícios a um nível totalmente diferente. Com figurinos que vão do aterrorizante ao gigantesco, essas pessoas insanamente criativas provam que a arte de recriar o visual de um personagem fictício, ou mesmo o cosplay, é muito mais do que apenas se fantasiar. Com 12 filmes e histórias em quadrinhos, romances e jogos aparentemente intermináveis, não é surpresa que Star Wars seja sempre uma grande presença em qualquer convenção de cosplay. Do atemporal Luke Skywalker a monstros épicos como esse Rancor do episódio 6, a série oferece infinitas possibilidades para fantasias incríveis. E todo mundo quer se destacar. Obviamente existem muitos superfãs de Star Wars por aí, mas quantos deles você conhece que realmente iriam usar equipamentos de Stormtrooper no dia do casamento? Bem, o cara dentro desse traje incrível, Brad Hartsock, fez exatamente isso, mas quando sua roupa de Stormtrooper padrão que usava em seu casamento ficou um pouco desgastada, Brad decidiu se tornar a estrela mais brilhante que a galáxia já viu, ao projetar uma nova. 7 meses e meio, 51 mil cristais de strass e 43 frascos de super cola depois, o Crystal Trooper nasceu. Tudo graças ao impressionante trabalho de artesanato de sua esposa, Charlotte. You have done that yourself. Brad estreou sua armadura enfeitada no Star Wars Celebration Championship of Cosplay de 2017, ganhando os prêmios de cosplay mais elaborado e o melhor de todos. Com todo esse equipamento brilhante, não posso deixar de perguntar se as portas da Estrela da Morte poderiam ter usado alguma decoração de strass para evitar atrapalhadas como essa. E agora, passando do brilho interestelar para Big Macs, Brandon Isaacson se inspirou para criar um dos personagens de cosplay mais exclusivos de todos os tempos, depois de ficar um tempinho de fogo certa noite. Depois de tropeçar nos arcos dourados do McDonald's, ele teve um momento eureka e pensou, e se Ronald McDonald fosse o Thor? A partir desse momento, Brandon fez uma refeição com sua ideia, criando essa fantasia incrível, usando espuma artesanal e vinil, completa com sua própria versão do famoso martelo de Thor, feito com uma caixa de nuggets de frango, é claro. Embora o traje em si possa não ser o cosplay mais sério de todos os tempos, é um dos mais criativos, e a armadura levou cerca de 60 horas para ser feita. Desde a estreia de MacThor, dezenas de pessoas queriam se juntar à gangue com suas próprias ideias de personagens inspirados em fast food, desde a viúva de Wendy, que é a viúva negra com Wendy's, até o Grimace, em um aceno para o todo-poderoso Thanos e o braço direito do Ronald, Grimace. À medida que esse grupo de superalimentos crescia, eles ficaram conhecidos como os MacVengers, e agora viajam juntos pelo circuito de convenções, salvando um McMuffin de cada vez. Embora MacThor não tenha chamado a atenção dos chefes por trás dos arcos dourados, ele conseguiu algo melhor com sua foto no set de Thor, Ragnarok. Aposto que ele está amando muito tudo isso. Originalidade pode levar você bem longe, especialmente em um mundo onde a precisão e os detalhes realmente mandam. Então, não é surpresa que o MacThor tenha alguma companhia no terreno exclusivo de cosplay. Um desses personagens originais é o monstro criado por Kevin Huckabee, conhecido como Gate. Huckabee surgiu com o conceito de uma criatura elemental aterrorizante e metamórfica, que come pessoas usando a boca aberta em seu abdômen brilhante, e a usou como base de um curta-metragem. Para gerar um hype para o seu conceito e ambições de filme, ele estreou Gate na San Diego Comic Con de 2019. O traje foi um sucesso monstruoso com a multidão, e por boas razões. Esse titã aterrorizante levou a equipe de Huckabee cerca de 4.000 horas para ser feito, e veio completo com luzes verdes etéreas e filamentos de vapor esfumaçados que flutuavam de dentro da fera. Já que Gate foi um sucesso na Comic Con, o curta-metragem de Huckabee, The Gate, Nothing is Coming, atraiu muita atenção. E eu, por exemplo, espero ver essa criatura sinistra na tela grande em breve. A seguir, nos mostrando exatamente como fazer um cosplay com chifres, temos este cosplay épico, criado por Beverly Downen, da Downen Creative Studios em 2019. O maravilhoso enfeite de cabeça de Beverly definitivamente se destaca em qualquer multidão, e é baseado no uso por Hela, a deusa da morte na Marvel Comics e Thor Ragnarok. Embora você possa pensar que isso parece impossível de se usar, Beverly usou uma espuma de Eva, o que significa que o enfeite de cabeça é realmente muito leve, pesando apenas cerca de 1 kg. Ela também instalou alguns ímãs para que os chifres possam ser colocados e retirados enquanto ela navega pelos centros de convenções lotados. Uma declarada obsessiva por detalhes, Beverly até recriou o efeito 3D da roupa de Hela, com seu próprio bob personalizado, embelezado com vinil de transferência térmica, que levou mais de 8 meses para ficar perfeito. Sensacional!
E agora mais um exemplo de enfeite de cabeça fantástico, com esse cosplay complexo das irmãs Shiva, Cithra e Nyx, da 13ª edição da série Final Fantasy. Nesse caso, os enfeites de cabeça foram feitos com estireno e espuma, e forrados com arame para criar aquelas formas elaboradas. O formato dos capacetes se tornou um grande desafio para prender na cabeça, mas algumas tiras simples de plástico transparente ao redor do queixo ajudaram a manter as coisas seguras. Ainda assim, mesmo com esses suportes, eu imagino a tensão no pescoço que esses enfeites pesados devem ter causado. Agora, o mundo do cosplay não é apenas para personagens de quadrinhos, estrelas de videogames e super-heróis. Enquanto geralmente as pessoas não esperam que adultos façam cosplay de seus personagens favoritos nos parques da Disney, convenções como a D23 Expo são perfeitas para aqueles que procuram realizar todos os seus sonhos clássicos da Disney. É só dar uma olhada em José Dávalos, a pobre alma infeliz que passou horas cozinhando numa boa vontade desse cosplay fenomenal de Úrsula, a bruxa do mar. Não posso deixar de sentir que aquelas grossas camadas de látex devem ter deixado José suado o suficiente para se sentir que ele estava na Fossa das Marianas. Enquanto isso, outros cosplayers fundiram os personagens clássicos da Disney com suas últimas aquisições da franquia Star Wars, como nesse cosplay de Star Wars cruzado com o clássico da Disney, A Bela e a Fera. Era uma vez há muito tempo em um castelo muito, muito distante, quando esse Leibel e Beast Baka foram criados pelos cosplayers Elizabeth Rage e Daniel Young, completos com um castiçal de sabre de luz. Mas enquanto Star Wars e Marvel Studios podem estar sob o domínio da Disney agora, isso não significa que as fusões de cosplay estão sempre relacionadas à Disney. Essa combinação incrível, por exemplo, não tem nada a ver com o Mickey Mouse, e ao invés disso tece o icônico capacete do artista de música eletrônica Deadmau5, com o super-herói amigo da vizinhança da Marvel para criar ratos-aranha. Espero que o próximo filme do Spider-Verse mostre a identidade secreta de Peter Parker, como um DJ de house progressivo. Fusões como essas são ótimos para quando você está dividido entre duas ideias de fantasias, mas também são a maneira perfeita de realmente fazer uma combinação única. Esse mashup dos X-Men, criado pelo criador de figurinos Frank Sterling, combina Mística e Wolverine, aparentemente no meio de uma das transformações características de Mística, combinando as escamas cintilantes da Mística com as garras ameaçadoras de Logan. Este extraordinário crossover de gênero envia uma mensagem que ecoa por todo o universo cosplay. Você pode ser quem você quiser. Você pode estar pensando que todos os cosplays épicos exigem materiais e técnicas especializadas para parecerem tão bons quanto eles. Então, o criador de adereços Carl Lack virou essa noção de cabeça para baixo em 2017, criando esse Demogorgon incrivelmente preciso usando materiais domésticos com tanta habilidade, que até rivaliza com a criatividade levemente perturbada de Joyce Byers, de Stranger Things. Ele aprendeu a construir esses figurinos trabalhando em uma empresa de adereços de cinema e aplicou sua maestria nesse projeto aterrorizante. É claro que muitos cosplayers criam fantasias realistas de Demogorgon desde que Stranger Things chegou à Netflix em 2016, mas esse cara realmente se destaca. Ele não só conseguiu construir a sua versão em apenas 35 horas, ele também criou uma cabeça desdobrável, feita de pouco mais do que papelão e fita adesiva, com cabos de bicicleta e elásticos ajudando a criar um mecanismo de abertura, tudo operado com um movimento do pulso. E falando de movimento e impulso, isso é tudo que você precisa para apertar os botões de curtir e se inscrever. Eu posto vídeos incríveis todos os dias, e essa pode ser a melhor decisão que você vai tomar hoje. E agora vamos colocar nossas fantasias de volta, certo? Whatever you do, don't go anywhere. Todos nós sabemos que os ogros são como cebolas, mas esse cosplay do mago no Dota 2 chamado Ogre, com certeza não vai fazer você chorar, a menos que você tente vestir por muito tempo. A dupla de irmãs responsável por essa criação, conhecida como os Cheeto Girls, é especializada em fantasias para duas pessoas e adereços extremos. Para esse gigante azul, a maioria dos materiais eram de baixa tecnologia, papelão, papel machê, fita adesiva e, claro, isopor. As irmãs fizeram tudo à mão, incluindo a placa traseira giratória, motorizada e iluminada por LED, e depois de muita tinta acrílica e vapores de cola suficientes para acordar um gigante adormecido, nasceu esse ogro siamês. Não apenas o traje em si é uma maravilha de se ver, mas esses queridos ogros também tiveram que atender à demanda física de um traje para duas pessoas, desde andar em sincronia até o que eu imagino ser uma dor de cabeça para ir no banheiro. As duas irmãs construíram esse traje para participar do concurso internacional de cosplay em Vancouver, Canadá, em 2018, e arrasaram conseguindo ganhar o prêmio de maior transformação. Considerando quão convincente a fantasia é, aposto que até o Shrek iria convidar esses dois para o jantar.
Mas o cosplay nem sempre é só pra se parecer com o personagem. É sobre agir e se mover como eles também. E isso nem sempre é a coisa mais fácil de se fazer. Especialmente quando o personagem que você está fazendo cosplay pode voar. Mas isso não é nenhum problema para Aviram Carmelli. Esse cosplayer de nível divino não se veste apenas para seus cosplays de filmes famosos. Seu amado skate também recebe o tratamento completo, desbloqueando infinitas possibilidades. Ao contrário de muitos outros cosplayers que geralmente se limitam aos eventos do centro de convenções, Aviram leva suas criações como essa daqui para as ruas de Tel Aviv, entrando e saindo do trânsito em uma fantasia completa de Aladdin, com um brinquedinho de pelúcia de Abu preso em seu ombro. O que realmente eleva esse cosplay do chão é o tapete mágico. Graças ao seu skate, ele realmente parece que está flutuando, elevando o ofício do cosplay a um nível totalmente novo. Muitos cosplayers vão admitir gastar muito dinheiro aperfeiçoando suas fantasias, mas poucos gastaram tanto quanto o próximo cosplayer. Thomas De Petrillo é um especialista em figurinos extremos e está nisso há mais de 20 anos. Mas o maior projeto de sua vida foi quando ele estreou em 2015, exigindo nervos de aço, custando incríveis $60 mil para construir. Este gigantesco cosplay de Hulkbuster de Avengers Age of Ultron tem mais de 3 metros de altura e 2 de largura. Além disso, pesa uns 45 quilos e levou 1.600 horas para ser feito em 2 anos inteiros. Para vestir esse traje colossal, leva uns 20 minutos inteiros, e devido ao seu peso, ele não pode se mover por muito tempo. Mas mesmo que isso possa deixá-lo fisicamente exausto, não há como negar que ele te faz se sentir como um tanque de guerra. Cosplays como o Hulkbuster exigem um compromisso sério e nem sempre deixam o espaço do usuário para se sentar, muito menos ficar confortável. Este incrível cosplay de Thanos é um desses trajes, criado pelo artista profissional de efeitos visuais Walter Welsh, ou então o Optimus Prime. Esse cosplay ganha vida com o uso inteligente de próteses, que imitam perfeitamente o gigante gerado por computador. As rugas e vincos realistas realmente refletem a verdadeira atitude de Thanos, resultando em um cosplay tão bom que você seria perdoado por confundir com o de verdade. Para a sorte de Walter, ele tinha um amigo perfeito para ajudar e alcançar esse gigantesco feito de cosplay. Um amigo de quase 2 metros. Usando sapatos de plataforma para elevar esse traje ainda mais para o próximo nível, 2 metros para ser exato, Walter conseguiu definir o padrão para imitações de Thanos em todos os lugares. As plataformas, juntamente com o resto da armadura, levaram uma semana para serem construídos, enquanto os braços também levaram cerca de mais uma semana. Para completar, Walter passou 2 semanas esculpindo meticulosamente esse rosto. Porém, tudo valeu a pena e seus esforços fizeram desse cosplay um verdadeiro sucesso instantâneo. Como um dos heróis mais populares de todos os tempos, você sempre viu muitos Homens de Ferro em convenções de cosplay em todo o mundo. Os trajes autênticos do Homem de Ferro são super complicados de recriar, e por conta da popularidade desse personagem, pode ser difícil se destacar da multidão. Mas este traje de Tony Stark, do New York Tony Stark, leva as coisas para outras alturas, não apenas usando um traje hiper detalhado, mas também parecendo consideravelmente semelhante ao Herói de Aço, mesmo com a viseira para cima. Não só isso, mas ele ainda trouxe um encontro fofo para a Comic Con de Nova York em 2019, na forma de ninguém menos do que a própria Pepper Potts. Este cosplay de Pepper Potts Rescue é o trabalho de Shannon Rona, que se empenhou em sua missão de criar o traje mais high-tech que podia. Sua obra-prima está completa com luzes, um capacete de luz sem fio e até mesmo um sistema de som embutido que toca a fanfarra dos créditos finais do filme Endgame. Que melhor maneira de anunciar a sua entrada em uma sala, não é mesmo? Os cosplays de Shannon são tão bons que a atriz Lexi Rabe, que interpretou Morgan, filha de Tony Stark, e Pepper Potts em Vingadores Ultimato, entrou em contato com Shannon para pedir que ela fizesse esse incrível traje de resgate personalizado para o Halloween. Tony Stark ficaria orgulhoso. Alguns personagens parecem totalmente impossíveis de recriar, mas isso não impede que artistas mais dedicados tentem. E os resultados são realmente de outro nível. Venom é um desses personagens, e Alex Brenot, também conhecido como Sinistur no Instagram, cria fantasias dessa criatura desde os anos 90. Eu nem preciso dizer que ele deve ter corrido um longo caminho desde então. E o seu mais recente trabalho, Carnificina, é um dos melhores e mais assustadores de todos os tempos. As criações desse cosplay de ponta estão sempre cheias de detalhes, incluindo tentáculos realistas e texturas de arregalar os olhos. Além disso, Alex é mais frequentemente visto acompanhado por sua namorada fantasiada, vestida com uma igualmente incrível carnificina feminina. Levando a fluência para o próximo nível, Alex até construiu essa máquina de mandíbula em movimento, completa com jatos de veneno, adequada até mesmo para os padrões de intimidação do filme Venom.
Esse cosplay é nada menos do que um sucesso estrondoso. Cheung é uma figurinista canadense, artista e entusiasta de animais, que criou esse cosplay realmente bom de Banguela, dos filmes Como Treinar o Seu Dragão. É fácil esquecer que há realmente uma pessoa dentro dessa fantasia, então não é surpresa que Izzy precise de um ajudante o tempo todo para guiá-la. Usando um capacete preso à cabeça de Banguela, Izzy realmente passa o tempo todo olhando direto para o chão, enquanto rasteja pelas convenções, o que às vezes a levou a situações bem hilárias. Parece que Banguela ainda precisa de um pouquinho de treinamento. Algumas criaturas de fantasia igualmente incríveis, embora um pouco mais intimidantes, foram construídas ao longo dos anos pelo construtor de monstros Tris Hex. Sua atenção aos detalhes e atenção ao design monstruoso é melhor vista nos meandros de sua obra-prima, O Monstro do Pântano. Tris Hex descreveu o projeto como o trabalho de pintura mais difícil de sua vida, e os detalhes meticulosos nas inúmeras placas de armadura criadas individualmente levaram 2 meses para serem criadas. Esse mega traje não se inspira em apenas uma, mas sim em 3 versões diferentes do personagem Monstro do Pântano, e ao fazê-lo traz algo totalmente único à vida. Alguns pais podem ficar muito obcecados em criar fantasias de Halloween incríveis para seus filhos, mas o fotógrafo Josh Hossie levou isso a proporções heróicas ao gastar $1.500 para tornar realidade o sonho de sua filha de 3 anos, Nelly, de se tornar a Mulher Maravilha para o Halloween. Meses de preparação juntamente com a colaboração com o estúdio de figurinos de McGrew em Salt Lake City foram necessários para criar essa fantasia artesanal de couro de verdade. A sessão de fotos que Josh organizou para dar vida à personagem também não foi pouca coisa, e Josh teve apenas 2 horas para tirar as fotos perfeitas antes daquele cochilo do meio-dia de Nelly. Ele também teve o apoio de sua própria super equipe, que foi essencial para ajudar a alcançar um resultado realmente maravilhoso. Juntando-se ao poder imparável do Photoshop, Josh começou a adicionar um pouco de CGI ao traje da Mulher Maravilha, assim como nos filmes. Depois que as filmagens da Mulher Maravilha se tornaram virais online, Josh agora continua a publicar imagens incríveis do que ele chama de Liga da Justiça Infantil. Acho que temos uma franquia nova em fase de crescimento. Você já se perguntou como seriam seus personagens favoritos de videogame na vida real? Não procure mais, começando com Borderlands, que é conhecido por seu estilo de quadrinhos e sombreamento dramático. Os seus personagens só são recriados com precisão pelos cosplayers mais dedicados que existem. Quando a terceira parte do jogo foi lançada, o mestre figurinista Mall Cosplay começou a trabalhar na criação desse traje épico de Zane. O cosplay detalhado do caçador de cofres parece ter vindo direto do jogo, desde o autêntico lineamento em seu cabelo, pele e equipamento, até o tapa-olho de LED. O cabelo e a maquiagem levam horas para serem feitos a cada vez e são bastante desconfortáveis de se usar por longos períodos. Mas quando o resultado final é tão bom, tudo vale a pena. Recriar gráficos com aparência de desenho animado na vida real é uma coisa, mas que tal dar vida a personagens de desenho animado com aparência mais original, de uma maneira um pouco mais realista? Bem, um artista decidiu olhar esse desafio bem nos olhos. Confira essa masterclass em realismo de um desenho animado, um cosplay de Lila de Futurama, que é tão realista que realmente parece que existe uma mulher ciclópica à solta. Nesse caso, o design para o olho pertence a Sabrina Cruz Castro, que criou a máscara realista desse personagem de Futurama, utilizando o seu próprio rosto e depois modificando seus traços para combinar com o visual mutante de Lila. O olho em si é esculpido em argila, mas a parte difícil foi pintá-lo para parecer o mais realista possível. Além disso, você pensaria que haveria alguma dificuldade de realmente ver pelos 2 olhos em uma fantasia de um olho como essa, mas você estaria errado. Sabrina incluiu os 2 menores buracos para os olhos que eu já vi, habilmente colocados dentro das rugas de seu olho gigante, para que você nunca os notasse. É isso que eu chamo de uma boa visão para os detalhes. Entrando agora no mundo dos videogames de Overwatch, temos Maria Fernanda, que criou esse cosplay de diva super preciso, dado que envolve apenas um fone de ouvido, pintura facial e uma roupa elástica. Pode não ser muito cansativo de se usar quanto alguns outros cosplays que vimos, mas por vezes a simplicidade é igualmente genial. Voltando à era dos jogos de 8 a 16 bits agora, Dan Cattell é um artista apaixonado por trazer personagens 2D da Nintendo para a nossa realidade 3D, com suas roupas de cosplay pixeladas. Apesar da aparência incrível dessas fantasias, sua construção é realmente simples, geralmente exigindo apenas papelão, tinta, fita adesiva e corda. Trazer o estilo visual para esses designs, no entanto, dá um pouquinho de trabalho, e Dan pinta à mão cada painel de papelão para imitar a pixelização, antes de prendê-los a si mesmo usando corda e fita. Esse traje em particular de um pirata espacial da série Metroid levou meses de planejamento e cerca de 24 horas para ser pintado. Mas contanto que você observe do ângulo certo, a sensação de nosso universo 3D sendo invadido por uma ameaça alienígena 2D vale todo o esforço.
Sabe quando alguma coisa é realmente nojenta, mas você simplesmente não consegue desviar o seu olhar? Então, esse cosplay de Resident Evil é a própria definição disso. Baseado em um dos principais cientistas da Umbrella Corporation, William Birkin, que depois de se injetar com o G-Vírus, se transforma em um monstro horrível que corre solto em Resident Evil 2. Um cosplayer simplesmente conhecido como Guy fez os fãs de Resident Evil se sentirem em casa quando ele estreou esse pesadelo de primeira fase de mutação de William Birkin no World Cosplay Summit em 2016. À primeira vista, você pode pensar que é apenas um bodysuit com um acessório, mas ficaria chocado em saber que essa cabeça humana realista realmente não é um rosto de verdade, e sim uma máscara super realista. Guy está completamente escondido dentro de todo aquele silicone e plástico, espreitando através de buracos curiosamente escondidos, que são invisíveis para os espectadores. Os detalhes que entraram nesse experimento de cosplay são absolutamente insanos, de suas veias até aquele olho grande esbugalhado. Além disso, Guy não é amador quando se trata de criar trajes de cosplay chocantes desse tipo, tendo feito também um traje de Birkin em sua segunda fase no jogo, outro golpe do gênio do mal. Sim, acho que todos nós precisamos dar mais uma olhada na adorável mini Mulher Maravilha de Josh Rossi, para levar nossas mentes a um lugar mais agradável, depois de todo aquele horror. E aí, ficou interessado pelo mundo do cosplay agora? Qual personagem você iria recriar? Conta aí pra mim nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!